Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, já convidando vocês mais uma vez para deixar aquele like, cara, se inscreva no canal. Você que tá passando aqui pelo canal e ainda não é inscrito, cara, seja sempre muito bem-vindo. Aperta o botão vermelho aí de inscrever-se. Tamo junto, vamos acompanhar aí as informações, notícias, análise tática, opinião sobre o Flamengo, tá certo? Então, amigo rubro-negro, aperta o botão vermelho aí, cara, para se inscrever e espero que você goste do nosso canal. Vamos falar sobre a questão do Jorge Jesus, que ela acaba englobando mais do que o Jorge Jesus. Ela passa por jornalismo, ela passa pela diretoria do Flamengo e ela passa um pouco pela questão, né, das escolhas do Jorge Jesus. Como vocês devem ter observado nas últimas horas, Jorge Jesus tinha recusado, em aspas, o Flamengo e depois não recusou mais. De fato, pessoal, não é apenas aqui no Brasil que existe o jornalismo esportivo ruim. Eu mesmo sendo jornalista, não vou ser aqui corporativista e vou achar que é bom, não. Se faz jornalismo ruim mesmo, se faz um jornalismo apelativo, o famoso clickbait, só para gerar engajamento, fake news, sim. Só que em Portugal também, como em vários lugares do mundo. Entendeu? Então quando vocês olham, por exemplo, é chato a gente falar do veículo, mas aquele veículo do Record, né, o jornal impresso de Portugal, ele várias vezes ele coloca notícias que acabam não sendo confirmadas, né? Então apenas para gerar realmente engajamento, para dar aquele famoso burburinho, mas de fato não tem nada. Então o Jorge Jesus ele não recusou o Flamengo e aí eu dou a minha opinião e nem recusará. Tá? E é isso que a gente tem que entender do Jorge Jesus, né? O que ele vai falar, quando ele vai falar e por que ele não vai recusar e nunca vai recusará. Mas primeiro eu queria falar sobre a diretoria do Flamengo, sobre o Spindle e sobre o Marcos Braz, que no aeroporto, né, eles acabaram falando e externando, e eu acho que foi correto, é bem pontual, bem correto. Isso que eles fizeram, de falar sobre o Jorge Jesus, afirmar e reafirmar, né, acabar confirmando que tem um interesse, que vai falar com ele. Tanto o Spindle quanto o Marcos Braz, agora mais recentemente, ambos falaram sobre isso, e ele é muito importante. E por que é muito importante? Para não restar dúvida de que de fato existe um interesse do Flamengo pelo Jorge Jesus. Porque se caso o Jorge Jesus não volte para o Flamengo, é por uma decisão unilateral do treinador, o que consequentemente daria para o Flamengo, em aspas, paz. Não teria aquela questão, não veio porque o Flamengo deu uma oferta, não veio porque o Flamengo não se interessou, faz agora, interrompe o trabalho, tá ruim, chama. O Flamengo teria de fato paz. Então até para em aspas, né, para o Flamengo dar uma satisfação ao torcedor, é natural que o Jorge Jesus tenha enorme popularidade por tudo que ele conquistou. O cara brincou aqui no Brasil, mas o Flamengo precisa então mostrar e comprovar ao torcedor. Não veio por causa disso, ou porque ele não quis, ou porque ele achou que não é o momento. Só que esse não vindo do Jorge Jesus que não vai existir. E é aí que a gente tem que entender. Mas é pontual e de muita sabedoria. O Flamengo externar e falar, olha, a gente vai falar com ele. Para o Flamengo ter de fato paz no trabalho do próximo treinador, caso não seja confirmado que não seja o Jorge Jesus, seja quem for. E aí por que não vai ter? O Jorge Jesus, ele sabe de toda a popularidade que ele tem no Brasil, ele sabe de toda a popularidade que ele alcançou no Flamengo, por todo, como falamos, né, por todo o mérito dele. Isso acaba sendo alimentado a cada mês, a cada jogo, sobretudo, né, para os jornalistas brasileiros que estão em Portugal, e aí a gente fala da TNT Esportes, que acaba pautando as suas reportagens nos jogos do Benfica, nos jogos, né, seja de Champions League, Benfica e Bayern. Qual é a pergunta? É sobre o Flamengo, porque gera engajamento, porque gera clique. Eles ignoram a competição, eles ignoram os times e pega o Flamengo. Talvez seria até um desrespeito, né, com o ambiente que você está, mas enfim, é a forma que eles trabalham, a editoria é essa. Então, diversas vezes o Jorge Jesus teve a oportunidade de falar sobre o Flamengo. Como até a gente viu, né, em algumas oportunidades, algumas dessas perguntas direcionadas sobre, até falando sobre a mala, né, que o Jorge Jesus até fala, a mala do treinador, ela tem que estar sempre pronta, né, porque a gente não sabe o dia do amanhã. O Jorge Jesus nem precisava de falar isso, a gente sabe que a mala tá sempre pronta, até porque da forma tão rápida com que ele saiu do Flamengo, assinando dias depois de assinar a renovação do contrato dele, a mala de fato ela tinha que estar bem pronta, mas bem arrumada mesmo, porque não teria como viabilizar essa saída tão rápida. Então assim, é aquilo que a gente vê, todas as entrevistas, elas acabam falando sobre o Flamengo, então ele já teve várias e várias oportunidades sobre, sempre deixando a porta aberta, né? Claro, obviamente sempre dando um discurso popular, que óbvio ele sabe que tem quase 50 milhões de torcedores que estão na expectativa da sua resposta, daquilo que ele fala sobre o Flamengo, e não à toa por isso um veículo ele acaba em aspas se aproveitando disso e trazendo sempre essa pauta Jorge Jesus e Flamengo enquanto ele está lá trabalhando no Benfica. E o Jorge Jesus é óbvio que ele não vai negar nada, é óbvio que ele não vai dizer que ele não quer, é óbvio que ele não vai recusar, não. O que o Jorge Jesus pode fazer é colocar o Flamengo, como diz no ditado popular, em banho-maria. Ele não fala que volta e nem fala que não quer voltar
não fala do seu desejo. Então é isso que ele vai fazendo. Então até essa conversa do Jorge Jesus com os diretores do Flamengo, ela é muito importante, mas eu, na minha opinião, eu acho até que é um pouco difícil dos diretores do Flamengo conseguir arrancar um não. Possivelmente o Jorge Jesus vai falar que o contrato dele tá em vigência, tem que ver no final do contrato, mas a palavra não quero, não vou, não vai ser utilizada. Não vai ser utilizada até para ele não, em aspas, não fechar uma porta de um clube que, né, todo o afeto que ele tem, de tudo isso. Então, essa viagem que ambos farão, né, que estão fazendo, já estão lá em Portugal, né, o Spindle e o Braz, para conversar com vários treinadores, conversar com agentes, mas eles deixam bem claro. Os outros treinadores, eles não falam muita coisa, né, mas nós vamos falar com o Jorge Jesus. É para dar satisfação a você, torcedor. Para que caso o Jorge Jesus não venha, você, torcedor, não fique alimentando aquela... Jorge Jesus tá voltando, aí se cair... volta. Se perder o clássico, volta. Se cair na Champions, volta. E o treinador não vai tendo paz, o Flamengo vai ficando num enorme ciclo vicioso de sempre, a mesmo ponto, a gente já viu como é que foram nos últimos meses. Então eu acho que foi muito acertada e muito correta o Braz e o Spindle falar, gente, vamos embora, vamos falar que vamos, pra gente ter de fato uma paz nesse quesito. Caso o Flamengo não volte com o Jorge Jesus, ele consiga prosseguir, o técnico que esteja lá tenha um trabalho. As comparações com esse novo treinador, não sendo o Jorge Jesus, com ele, é enorme, a gente sabe, isso não vai poder fugir, porque o que o Jorge Jesus fez e conquistou vai estar na história, e é óbvio que terão todas as comparações, desde qual é a postura dele na beira do campo, se ele grita, se ele não grita, se ele berra, se ele não berra, se ele gesticula, se ele não gesticula, se ele usa a camisa polo, se ele não usa a camisa polo, tudo vai ser. Se ele fala 5-1 ou se fala 5, tudo vai ser comparado. Isso faz parte, né? Agora é uma tarefa difícil para qualquer treinador, mas isso não tem como fugir, a diretoria do Flamengo não tem que fazer nada. Agora, parar de alimentar esse retorno e ter uma decisão e falar não vai vir, colocar um ponto final e abrir um novo capítulo, ou no mínimo, um novo parágrafo, isso a diretoria do Flamengo pode fazer e por isso que ela vai tentar tirar esse, quem sabe, no mínimo, esse não, que não irá acontecer com o Jorge Jesus, porque ele vai colocar o Flamengo em banho-maria, não recusou e nem recusará. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo, um abração, tchau, tchau.